Olá, seja bem-vindo à live de hoje. Aqui quem fala é Camila Cardoso, terapeuta integrativa, especializada na origem emocional dos sintomas. E por aqui você aprende muito a respeito da origem emocional da endometriose. Nessa live de hoje, eu vou explicar para vocês o que são, na verdade, os óleos essenciais e como é que nós podemos utilizá-los tanto no nosso dia a dia para nossa regulação do humor, quanto para o alívio das dores. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Então, se você tem alguma dúvida, com relação à utilização de óleos essenciais, o que é um óleo essencial, para que eu posso utilizar, como que eu posso utilizar, a live de hoje, então, ela foi programada especialmente para isso, então, para ensinar para você o que é o óleo essencial, como é que nós podemos utilizá-lo? Será que o óleo essencial é só um cheirinho? Será que a gente pode ingerir? Será que a gente tem que passar na pele? Será que a gente tem que cheirar? Quais são as aplicações? Quais são as maneiras de utilizar os óleos essenciais? Então é sobre isso que nós vamos aprender. Na verdade, a live de hoje é uma live aula, E é um conteúdo que é disponibilizado também para as alunas do Ventre Livre. Então, as alunas lá também aprendem a utilizar os óleos essenciais em diversas etapas do mês, nos períodos do ciclo. E hoje aqui você vai poder, então, aprender também a utilizar os óleos essenciais. Seja muito bem-vinda. Então, para a gente começar a entender como usar os óleos essenciais, o primeiro passo é a gente entender o que é o óleo essencial, não é verdade? Então, será que o óleo essencial ele é só um cheirinho? Será que o óleo essencial é a mesma coisa que a essência que a gente compra assim nos vidrinhos pequenos, nos vidrinhos baratinhos, O que é, na verdade, então, o óleo essencial? Então, para você ter uma ideia do que é o óleo essencial, eu quero que você imagine que você está descascando uma mexerica, uma bergamota, uma tangerina. E quando a gente descasca a planta, quando a gente descasca o fruto, o que acontece com essa casca, Então, saltam várias gotículas no ar, não é verdade? Então, quando, por exemplo, a gente está descascando ela no sol, ou a laranja, ou o limão no sol, então, sai aquelas várias gotículas. Você já observou aquelas gotinhas voando no ar? Às vezes, a gente até fecha o olho, assim, para não pegar no olho, Então, aquelas gotinhas que estão voando no ar são gotinhas de óleo essencial. O óleo essencial das frutas cítricas, ele é extraído da casca também, Também é extraído da folha, também é extraído da flor, mas aí são processos diferentes. Então, quando a gente vai olhar para óleos essenciais de frutas cítricas, a gente vai encontrar, então, boa parte dos óleos essenciais nas cascas. Então, quando a gente vai lá cheirar um olhinho essencial de laranja, de limão, de tangerina, grapefruit, toranja. Então, o óleo essencial tá ali na casca. E, na verdade, o que ele está fazendo ali na casca, O que o óleo essencial está fazendo ali? Então, ele está trabalhando na proteção da planta. Vamos pensar agora num outro tipo de óleo essencial de flor. E aí eu quero que vocês me digam se faz sentido para vocês. Sabe quando a gente, por exemplo, vai organizar uma festa, vai organizar um casamento, e aí a gente vai até a floricultura, para encomendar flores, Vamos pensar e vamos encomendar rosas para uma festa. E aí, essas flores que nós encomendamos para a festa, elas são cultivadas numa estufa. E às vezes a gente vai num casamento, e vai louco para cheirar a rosa. A gente cheira a flor, quando a gente cheira a rosa, não tem cheiro nenhum, Agora, quando a gente vai, por exemplo, cheirar a rosa lá do jardim da vovó, é diferente, Aquela rosa ali, ela ficou sujeita, então, às intempéries, ao tempo, ao frio, às formigas, aos humanos, Então, aquela planta ali, aquela roseira, ela precisou se proteger. E é essa proteção, então, que ela precisou desenvolver, que deu esse poder para essa planta, Esse cheiro aromático delicioso, gostoso, agradável que nós encontramos, então, nas flores do jardim.
Então, o óleo essencial, ele trabalha na proteção daquela planta. O óleo essencial também trabalha na nutrição dessa planta, certo? Embora que para nós, por exemplo, não adianta a gente ingerir, por exemplo, óleo essencial de limão esperando que a gente vá ter vitamina C, né? Não. Os óleos essenciais, eles têm moléculas muito pequenas, muito pequenas. Então, o óleo essencial não contém vitaminas e minerais, tá bom, gente? Bom, a gente olhou para as cascas dos cítricos, a gente olhou para as flores, né? Mas os óleos essenciais, eles também podem vir das árvores, do caule, da resina da árvore. E vocês querem ver, trouxe uma informação bem importante. Por exemplo, antes de vir para a aula, eu fiz um chá, né? Então, por exemplo, aqui tá minha xícara de chá. É um chá de chazinhos para noite já, né? É hortelã, erva doce, camomila. E aí, quando a gente faz o chá, a gente coloca o pires por cima, certo? E aí, quando a gente levanta o pires tá cheio de gotinhas, né? Não vou deixar meu chá esfriar. Essas gotinhas, pessoal, a gente não deve desperdiçar também. A gente não deve colocar fora essas gotinhas. Essas gotinhas, elas estão recheadas dessas propriedades dos óleos essenciais. Então, é muito importante também. E como eu estava falando para vocês, os óleos essenciais, eles também podem ser extraídos de raízes ou então de caules de árvores, né? De resinas de árvores, como é o caso, por exemplo, do óleo essencial de olíbano. Quem já ouviu falar do óleo essencial de olíbano, óleo essencial de mirra, o óleo essencial do gengibre, que é extraído, então, da raiz. Então, o óleo essencial, aqui, por exemplo, eu tenho um vidrinho, né? Tenho vários, na verdade, tenho muitos, né? Então, os óleos essenciais, eles costumam vir em vidrinhos pequenos, assim. O conteúdo não é um conteúdo barato, tá, gente? Então, quando vocês quiserem, assim, comprar um óleo essencial, vocês prestem atenção que vocês não vão encontrar óleo essencial, por exemplo, tudo pelo mesmo valor, tá? Tem marcas que oferecem, tudo R$19,90, tudo R$29,90. Não é assim que funciona. Tem óleos, por exemplo, os cítricos rendem muito. Uma casca, uma fruta cítrica rende muito óleo essencial. Agora, uma rosa já não vai render tanto óleo essencial, certo? Então, vai ser mais custoso, vai ser mais caro de obter aquele óleo essencial. Então, dependendo de onde vem, dependendo qual é a origem, dependendo de como é extraído, esses óleos também vão ter preços diferentes, tá certo? Então, preste muita atenção quando você for escolher um óleo essencial, você não vai escolher o mais barato, tá? Então, preste muita atenção nisso, tá? Então, quando tem aquele monte de óleo essencial, tudo ao mesmo valor, preste atenção. Não vai ser um óleo essencial puro, tá bom? E agora, então, a gente vai começar a entender como utilizar os óleos essenciais. Hoje, até o final da live, você vai entender como utilizar os óleos essenciais para a regulação do teu humor, né? Isso vai ser muito legal nos períodos, né, pré-menstrual. Também para dor, se você tem cólicas, então você vai se beneficiar da live de hoje, ok? Então, bora lá. Então, como é que a gente utiliza os óleos essenciais, né? Então, às vezes as pessoas acham que o óleo essencial é que nem remédio, que eu vou já sair pingando, que eu tenho que estar sempre pingando na água, sempre pingando no chá, que eu tenho que estar sempre pingando embaixo da língua. Então, não é assim, tá, gente? Então, para você utilizar os óleos essenciais, você precisa primeiro entender para que você vai utilizar. Qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Depois de entender qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, você vai ter que saber como utilizar esse óleo essencial. Se vai ser através da inalação, se vai ser na ingestão ou se vai ser na pele, topicamente. E depois disso, você vai ter que saber qual é a quantidade que você vai utilizar e qual vai ser a maneira que você vai introduzir isso através do seu corpo. Então, se você vai ingerir, será que vai tomar numa cápsula? Será que vai tomar com mel?
Se você vai passar na pele, será que vai usar junto um outro óleo vegetal? Será que vai usar puro? Então é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Se eu quero utilizar para inalação de forma aromática, como é que eu vou utilizar? Será que eu vou colocar num difusor desses de colocar na tomada? Será que eu vou usar num difusor com água? Será que eu vou queimar? Será que eu vou fazer vaporização? Então é isso que você vai aprender hoje aqui. E aí eu vou ensinar vocês também algumas misturinhas, então, para vocês utilizarem então na regulação do humor e também no seu período aí de cólica, né, de dores. Tá bom, gurias? Então, bora lá. Então, nós temos 3 maneiras, então, de administrar os óleos essenciais no nosso corpo. Então, eu tenho a via aromática, que é através do nariz, né? Eu tenho a utilização na pele e também tem a ingestão. Então, vamos entender para que eu vou utilizar cada uma dessas vias de acesso. Então, a primeira forma e a forma, na verdade, mais utilizada, né? Mais reconhecida para a gente utilizar os óleos essenciais é a aromaterapia. Já ouviu essa palavra? Então, quando a gente fala de aromaterapia, estou falando de fazer terapia através dos aromas. E qual é o alcance, para que eu vou fazer aromaterapia? Então, quando a gente fala de aromaterapia, que é através da inalação, eu vou trabalhar as minhas emoções e o meu sistema límbico. É muito interessante para você mulher, é muito interessante para você que tem cólicas, é muito interessante para você que está entrando na menopausa e para você que tem endometriose, essa via de acesso, a aromaterapia. Porque nós vamos trabalhar as questões hormonais na aromaterapia. Olha aí, né? Então, alguns óleos essenciais que eu posso utilizar, né, na aromaterapia, vamos falar primeiro para relaxar. Então, quando eu quero regular o humor, quando eu quero acalmar, relaxar, eu posso utilizar sim o lavanda. Mas eu posso regular também o meu humor de uma outra forma. Eu posso estimular o meu organismo a produção de hormônios de bem-estar, hormônios que geram felicidade. Me diz pra mim aí, no teu período pré-menstrual, o que tu mais gosta de comer para dar uma acalmada, para ficar feliz? Conta aí pra mim que eu quero saber. Chocolate! Isso mesmo, chocolate. Então, por que a gente vai atrás do chocolate, né? Na verdade, a gente quer estimular o nosso corpo a produzir hormônios de bem-estar. Só que a gente pode fazer isso também com os óleos essenciais. E aí, gurias, a gente vai buscar um óleo essencial que é muito barato, muito em conta, muito fácil, muito acessível, que é o óleo essencial de limão. Então, o óleo essencial de limão eu também vou utilizar para regulação do humor, mas aí não para me acalmar. Eu vou utilizar ele para ele me alegrar. Então, é um óleo muito legal para a gente começar o dia com ele, né? Eu acordo, faço a minha higiene e tal, e quero me estimular de manhã. Então, eu posso pingar uma gotinha de óleo essencial de limão e inalar. Posso colocar o limão no difusor. Posso colocar o limão também, assim, ó, por dentro da gola, da blusa, da camiseta. Posso pingar também numa bolinha de algodão e prender no sutiã. Então, essas são formas. Tem o colarzinho difusor aromático também, né? São formas de fazer aromaterapia, certo? E no caso, então, do limão, ele vai nos estimular, ele vai ajudar na produção da serotonina, né? Que é o hormônio de bem-estar. Então, ao invés de se entupir de chocolate no período pré-menstrual, pode usar, então, o óleo essencial de limão para isso. Além de usar o lavanda para acalmar, além de usar o hortelã-pimenta para oxigenar o cérebro, para respirar melhor, para pensar melhor, você também pode usar o limão para estimular, né? Bom, então quando eu falo de regulação de humor, eu estou falando do sistema límbico, estou falando então de aromaterapia. Então nós já falamos aqui 3 óleos diferentes que você pode utilizar com essa finalidade. Com crianças, quem tem filhos aí,
Com crianças, você pode utilizar um outro óleo essencial para estimular, assim, energias positivas, bem-estar, até abrir o apetite das crianças. Um óleo muito legal de colocar perto da mesa na hora da refeição, que é o óleo essencial de laranja, laranja doce. Ele também é um óleo essencial muito baratinho. Olha, não passa de R$ 25, um óleo essencial de laranja doce, e vai estimular bem-estar, vai abrir o apetite. Então é muito legal para utilizar com crianças. Então a gente já entendeu que eu preciso, que eu posso utilizar os óleos essenciais de 3 maneiras. Através da inalação, é a aromaterapia, através da ingestão e também através do uso tópico, né? Mas quando é que eu vou utilizar o óleo essencial através da ingestão? Então, a gente também pode utilizar, por exemplo, o lavanda através da ingestão para regular o humor, para nos ajudar em períodos de ansiedade extrema, para depressão, né? O lavanda, ele tem um componente muito interessante que ele, inclusive na Alemanha, foi desenvolvida uma pesquisa para substituir remédios para depressão pelos compostos do lavanda. Então, na Alemanha, o nome do remédio é Silexan, o medicamento, certo? E na cápsula contém óleo essencial de lavanda. Então, você também pode utilizar o óleo essencial de lavanda na ingestão para essa finalidade. Então, por exemplo, se você está vivenciando uma situação de choque impactante, né? As meninas do ventre livre, por exemplo, que já estão começando a conhecer as suas emoções, a entender que tem determinadas situações que vão impactar, né, nas dores que elas sentem. Então aí você pode dar uma olhadinha para o lavanda nesse viés, no viés da ingestão. Então você pode utilizar na regulação do humor, para ansiedade extrema, para você que tem depressão, você pode utilizar 1 ou 2 gotinhas embaixo da língua. Então aí a gente está falando de ingestão de óleo essencial. Observe que é pouquinho, muito pouquinho. E não é todo o óleo que a gente pode ingerir. Alguns óleos, se forem ingeridos, eles vão queimar a nossa garganta. Então, se eu ingerir o óleo essencial de tomilho, se eu ingerir o óleo essencial de canela, então vai queimar a garganta. Então, não é porque é óleo essencial, que é líquido, que eu posso sair colocando para dentro. Não é assim, né? Então, alguns óleos essenciais a gente até pode usar na ingestão para imunidade. Mas aí o que a gente faz? A gente pega a cápsula e coloca dentro da cápsula aquela quantidade limitada, né? E vai ingerir dentro da cápsula. Então, não é porque é óleo essencial, porque é líquido, que eu vou sair pingando direto. Então, o nosso corpo, gente, ele não precisa que eu utilize, por exemplo, todos os dias, gotinha de óleo essencial na água. Não precisa disso. Então, algumas pessoas dizem que tem que usar todo dia para limpar o organismo, porque é detox. O nosso organismo, ele tem uma capacidade natural de limpar, de desintoxicar. Então, eu não preciso ficar colocando todo dia para dentro de mim o óleo essencial. Além de ter muito cuidado, muita atenção também com esses óleos que são quentes, que a gente chama, tá? Óleos essenciais quentes. Então, se você tem dúvida, posso ingerir, não posso ingerir? Então, tem muitos materiais gratuitos, inclusive, né, que você pode consultar, que são conteúdos fidedignos. Por exemplo, no site da Terra Flor, eles disponibilizam gratuitamente diversos e-books. E tem, inclusive, ali um guia prático de aromaterapia. Nesse guia prático de aromaterapia, ele fala sobre a maneira de utilização, como não usar também, né? Tem os símbolos ali para você acompanhar. Então, eu tô com dúvida. Você pode, inclusive, assim, baixar o aplicativo. Pode baixar o aplicativo, né? Vishwa. Acho que é Vishwa o nome do aplicativo. E você pode consultar quando tiver dúvidas, né? Você também tem a oportunidade de agora, durante a live, colocar a tua dúvida aqui na bolinha de interrogação, que eu estou aqui para te ajudar.
Bom, falamos aqui sobre a utilização dos óleos essenciais de forma aromática e também na ingestão. Lembrando sempre que óleo essencial não é remédio, certo? Não é para ficar pingando e tomando igual remédio. Agora, como é que eu posso utilizar os óleos essenciais, gurias? Para dor, para cólica menstrual, né? Para as tuas dores na lombar, para as dores no período menstrual. Se você tem endometriose, como é que você pode utilizar? Será que tem algum óleo vegetal que pode contribuir, né, para as tuas dores, para aquecer o teu corpo nesse período? Então tem um lugar específico no nosso corpo, né? Na verdade, no nosso corpo, na planta dos nossos pés, nós temos ali os pontos de reflexoterapia, né? Então, quando você vai fazer reflexoterapia, aqueles pontos específicos ali, eles são estimulados, né? Se você colocar lá no Google, mapa de reflexoterapia, você vai ver lá no Google, então, que o seu pé tem ali os locais, então, para estimular. Olha aí, a Manu usa o gerânio, legal. E o gerânio, gurias, ele é muito interessante para nós, mulheres, né? Tanto se você tem cólica menstrual, se você tem endometriose e também se você está no período da menopausa, tá? O gerânio é muito legal de utilizar. Por quê? Porque ele estimula, então, ele nos ajuda na nossa parte hormonal. Ele vai fazer isso tanto através da inalação quanto no uso tópico. E aí o gerânio, ele pode ser utilizado junto com lavanda e com o óleo vegetal nos tornozelos. É ali nos tornozelos que nós temos os pontos de reflexoterapia do nosso aparelho reprodutivo. Bem no meio do nosso pé, nós também temos a glândula adrenal. Esse é um lugar muito interessante também de estimular. Você pode usar o lavanda ali para estimular a sua glândula adrenal. Olha aqui, a Lulu falou, usa o Claricege. O Claricege é uma sinergia de uma marca chamada doTERRA que vai conter manjerona, lavanda, sálvia esclareia, gerânio. A sinergia, gurias, é um mix de óleos. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Eu tenho uma sinergia que eu gosto muito de usar, que ela chama aqui, ó. Essa aqui é da Terraflor, mas eu já usei o Claricege também. Inclusive, já usei, eles têm para vender um Rolon, que é bem legal. O Rolon eu tenho aqui na minha gavetinha ainda hoje. Deixa eu mostrar para vocês o que é o Rolon. O Rolon é assim, ó. E aí vem a sinergia dentro do Rolon e a gente passa, né? Lugar aqui no pescoço, que é um lugar bom de passar. Pode passar aqui no peito e pode passar lá no pé. Então, ter um Rolon, por exemplo, de lavanda é muito bom. Se você tem bruxismo, você pode estimular aqui, ó. Aí você pode utilizar. Se você tem sempre, assim, os pés frios, as extremidades frias, você pode utilizar o óleo essencial de gergelim, porque ele aquece, tá, gurias? Agora, se você já é quente, você pode usar o óleo vegetal de semente de uva, tá? Que daí eles são bem líquidos. E aí você vai usar o seguinte, você vai usar para 3 gotas de óleo vegetal, 3 gotas então de óleo de gergelim, que é o óleo vegetal, você vai usar 1 gota de óleo essencial, tá? O óleo vegetal, para que ele serve, na verdade? Ele serve para carregar o óleo essencial na nossa pele. Então, o óleo essencial ele vai ter uma melhor absorção quando nós utilizamos o óleo vegetal. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 10 ml aqui num Rolon, né? O Rolon, gurias, vocês podem comprar em atacados de embalagem, tem para vender na internet, no Shopee, no Mercado Livre. E esse Rolon com a esfera aqui de aço ele é bem gostoso de usar. Então, você vai colocar aqui nessa proporção. 3 gotas de óleo vegetal para 1 gota de óleo essencial. Então, no caso lá, né, de quem usa gerânio, né, que quer melhorar os sintomas da menopausa, que quer ter menos cólica, que quer dar uma equilibrada nos hormônios. Então,
eu posso colocar aqui 3 gotas de óleo vegetal, 1 gota de gerânio, 3 gotas de óleo vegetal, 1 gota de lavanda. A lavanda potencializa o gerânio. E aí você vai passar lá no tornozelo, vai passar aqui no peito. Gurias, eu costumo dizer que o gerânio, né, que é o que a Manu usa, o gerânio, ele é assim, ó, um abraço de mãe, né? Quem cheira o gerânio sabe. E você pode utilizar o óleo essencial, então, para dor. Como é que você vai utilizar o óleo essencial para dor? Então, você vai usar o óleo vegetal, né? Vamos pensar, 3 gotinhas de óleo vegetal, então, para ser mais fácil, né? Ah, tô no período de cólica, tô no meu período menstrual, como é que eu posso utilizar o óleo essencial? Então, vou virar lá uma colherinha de chá de óleo vegetal de gergelim. E lá naquela colherinha, então, eu vou pingar cerca de 10 a 12 gotinhas de misturadinho. Vou pingar copaíba e lavanda. E posso pingar também 1 ou 2 gotinhas de hortelã-pimenta. Essa mistura, gurias, ela vai funcionar muito bem para dor. Para cólica menstrual, para dor na lombar, para dor de cabeça, para dor muscular. O copaíba, ele é anti-inflamatório. O lavanda é calmante. E o hortelã-pimenta, ele estimula a oxigenação no local. Por isso que ele vai trabalhar super bem para dor. É uma misturinha muito legal. Quais seriam os óleos essenciais mais essenciais para ter em casa? Então, o lavanda, ele é um coringa, na verdade, né? Porque ele vai te ajudar a acalmar, ele vai relaxar, vai te ajudar a dormir bem, né? Vai poder ser utilizado aí nesse aspecto, né? Da dor, né? Tanto no bruxismo quanto da cólica. Então, o lavanda, ele é um óleo essencial muito importante pra gente ter em casa. Agora, um outro óleo essencial que ele é assim, ó, ele tá sendo cada vez mais pesquisado e ele é nosso, é brasileiro, né? É o óleo essencial da copaíba. Esse óleo é muito importante pra gente ter em casa. Por quê? Porque ele nos aterriza, né? Quando a gente tá precisando enraizar, quando a gente tá com os pensamentos muito aéreos, não consigo me concentrar, o óleo essencial de copaíba vai ajudar nesse aspecto. O óleo essencial também, de copaíba, ele nos ajuda a nos abrir para os aspectos emocionais. Então, as meninas do curso, eu vi que tem várias aqui do curso assistindo, né? Que nem a Fê do curso. Eu quero trabalhar as minhas emoções. Quem tá lá no curso tá para isso, né? Então, pode utilizar o óleo essencial de copaíba, 1 gotinha no umbigo, na nuca, certo? Ele é o abridor de couraças, a gente chama, né? Ele nos abre, ele trabalha as nossas emoções, mesmo quando a gente tá dormindo, gurias, né? O óleo essencial de copaíba, ele também é anti-inflamatório. Então, por exemplo, você se machucou, você tá com dor, vai no copaíba. Foi picado, vai no lavanda, vai no copaíba. Quer melhorar a imunidade? Pode ingerir, né? Pode colocar no teu shot matinal, né? Olha a receitinha do shot matinal aí, ó, para imunidade. Você vai usar 1 limão, fruta, né? 1 limão, um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de gengibre, pode pingar 15 gotinhas de própolis, um scoopzinho de glutamina. Glutamina é muito importante para a recuperação da tua parede intestinal. E aí pode pingar 1 ou 2 gotinhas do óleo essencial de copaíba. Então, antes dos períodos de frio, aqui em casa a gente faz esse protocolo, então, para melhorar as questões da imunidade. Não vai tomar o óleo essencial o ano todo, o mesmo óleo essencial, tá bom? Então, é lavanda, copaíba e o hortelã-pimenta. Tá, Fê? Os essenciais para ter em casa, então, são esses aí. São os que eu recomendo. Mas, quem começa a ter óleo essencial, fica assim que nem eu, ó. Vou mostrar pra vocês. Fica meio viciado. A gente não quer ter só 1 ou 2 ou 3, a gente quer ter uma bolsinha cheia de óleo. Ao invés de ter remédio, a gente começa a ter óleo essencial, né? Essa que é a verdade. A gente começa a cuidar do nosso corpo de um jeito diferente, né, gurias? Óleos essenciais para equilibrar a parte hormonal, então. Então, eu posso fazer uma sinergia, eu posso misturar. Por exemplo, aqui eu tenho, gurias, uma sinergia que chama afrodisíaca. É legal já comprar sinergia, porque já vem a misturinha, né? E aí você pode utilizar isso num difusor no teu quarto, antes de vocês entrarem no quarto.
Vocês podem fazer massagem, começa a fazer massagem no pé, daqui a pouco já tá lá em cima, já tá pegando fogo, né? Então o óleo essencial ele estimula tanto porque ele entra na corrente sanguínea, mas também porque ele trabalha o sistema límbico. Para quem tem alergia, só fazendo a inalação melhora a cólica? Então, essa pergunta é bem legal. Se você quer saber se você tem alergia, você precisa testar primeiro, né, no braço, é um local legal de testar. Não quer dizer que você teve uma vez alergia a um óleo que você vai ter alergia a todos. Também pode ser que você tenha utilizado um óleo essencial que a qualidade não era boa, que era um óleo misturado, então isso também pode ter afetado a tua pele, né? Então os óleos essenciais que a gente usa aqui em casa é da Terra Flor, da Laszlo e da doTERRA. São 3 marcas que a gente confia aqui em casa e que a gente usa, né? Agora, se vai melhorar a cólica só fazendo inalação? Não, tá? Não vai. Vai melhorar o teu humor, o teu estado de espírito e isso pode refletir na dor, tá? Mas na dor, especialmente na dor, então o ideal é fazer o uso tópico. Então assim, gurias, ó, se você tem endometriose, se você costuma ter as extremidades frias, né? Então se você é uma pessoa mais fria, você pode utilizar o óleo essencial de gergelim, porque ele já vai te ajudar nesse aspecto, ele já vai te ajudar no aquecimento corporal, tá? Se não é o seu caso, você pode utilizar o óleo de coco, que é o óleo de cozinha, é um excelente óleo carreador, tá? Muita atenção para não ficar comprando óleo na farmácia com silicone, com outros produtos, tá, gurias? Então, às vezes você, eu vou comprar o de amêndoa, mas vai lá, tem um monte de ingrediente naquele óleo da farmácia, então não. Então prefira comprar lá o óleo vegetal de coco mesmo, aquele que você usa na cozinha, que vai funcionar super bem, tá bom? Então, qual é o óleo essencial que auxilia na redução de dores de cabeça? Então, você precisa, na verdade, o que acontece com a dor de cabeça, gurias? Vamos entender, né? Qual é o óleo essencial que auxilia na redução das dores de cabeça? A dor de cabeça, na verdade, ela vem do sentimento, né, de impotência diante de medos frontais, diante de perigos que nós estamos vivendo, situações muito difíceis, e isso gera uma tensão muito grande, uma tensão muscular. Então, o que eu preciso? Preciso identificar quais são os perigos, quais são os medos, né? Porque eu trago para o tempo presente, muitas vezes aquilo ali nem é mais tão ameaçador. Hoje eu sou uma pessoa diferente, eu tenho qualidades, eu desenvolvi habilidades, então não preciso mais me apavorar tanto com essa situação, né? Então é muito bom tentar entender o porquê da nossa dor. Agora quando eu falo de músculo, eu preciso estimular a oxigenação no local. Então eu preciso estimular a circulação sanguínea no local. E aí, Fê, você vai utilizar o óleo essencial de hortelã-pimenta. Então você pode, né? Se você tem dor de cabeça, então você pode fazer o rolãozinho assim, ó, com lavanda e o óleo vegetal carreador e o óleo essencial de hortelã-pimenta. E já carregar contigo nos pontos de tensão, ó. Aqui na fonte, né? Na testa. Se a tua dor é porque tu tem sinusite, pode fazer aqui. Esse rolinho aqui, ele já vai servir de massageador no local também, certo? Então, você pode utilizar o óleo essencial de lavanda e o óleo essencial de hortelã-pimenta, sempre com o carreador, tá bom? A outra pergunta aqui, qual óleo essencial que ajuda a melhorar a labirintite? Bah, gurias, agora me pegou, se eu tenho que pesquisar. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu Amansa Burro. Labirintite, olha aí, o poderoso hortelã-pimenta de novo. O hortelã-pimenta. E o limão. Olha que legal. E olha que interessante, por quê? Por que o limão, né? Na medicina tradicional chinesa, a labirintite está associada com rim e fígado. Rim e fígado. E o limão, ele trabalha a saúde desses órgãos, dos dois. Por isso que o limão vai ser tão legal.
Então você pode utilizar o limão de diversas formas para a labirintite. Pode utilizar, por exemplo, na banheira, pode utilizar compressas no peito, pode utilizar também fazendo fricção na coluna vertebral. Olha só que legal. Na coluna vertebral, então, você vai utilizar um óleo vegetal e vai diluir em 1 colher de sopa do óleo vegetal, você vai pingar 6 gotas de limão e vai fazer na coluna vertebral. Por que é assim, né? Na coluna vertebral é a ligação da tua cabeça com os teus órgãos, certo? Então pode usar tanto o hortelã-pimenta quanto o limão para labirintite. Qual o melhor protocolo para endometriose? Então, aqui de novo eu vou falar. Não é para endometriose, é para você. Então você precisa entender quem você é. Nós temos diversos perfis de mulheres com endometriose, mas no geral a gente tem 3 mulheres que desenvolvem dificuldade no aparelho reprodutivo. Eu vou ter mulheres que estão presas no registro infantil, que têm dificuldade de ir para a vida. São mulheres que são mais, que têm um sentimento mais presente de abandono. São mulheres mais carentes. São mulheres que têm a necessidade muito forte ainda do olhar do pai e da mãe. Então, para essas mulheres, a gente vai usar alguns óleos. Mas eu também tenho aquelas mulheres que elas são controladoras, muito ansiosas, preocupadas demais, estressadas, né, controladoras. Então, se eu sou essa mulher com endometriose, então eu vou utilizar outros óleos essenciais. Mas eu também posso ser uma mulher com endometriose que é muito independente, né? Que assume muitos papéis masculinos, que briga com o seu feminino. Então aí eu vou utilizar outros óleos essenciais. Mas para a dor, né? Então, se eu tenho uma pessoa muito carente, muito dependente, muito que se sente abandonada, que fica muito triste, então o que eu tenho que utilizar para essa pessoa? Eu tenho que estimular o bem-estar nessa pessoa, né? Então eu posso começar o meu dia, uma mulher com endometriose, com esse perfil, pode começar o dia dela utilizando o limão para bem-estar. Pode utilizar o gerânio, aqui ó, o abraço de mãe, usar o gerânio no peito, usar o gerânio nos tornozelos, né? Sempre com óleo carreador. E para a dor, usar copaíba, lavanda e hortelã-pimenta, né? Então, se o teu perfil é esse, né? Uma mulher muito carente, presa no registro infantil, que tem dificuldade de ir para a vida, geralmente são mulheres que têm um rosto mais infantilizado, não demonstram a idade, gosta muito de usar roupa de bichinho, né? Procura no parceiro mais aquele afeto que não tinha em casa. Então, se esse é o teu perfil, vamos trabalhar isso aí e a dor. Agora, se você é uma mulher estressada e controladora, muito ansiosa, preocupada, né? Então, que protocolo eu posso utilizar, então? Eu vou olhar daí de um jeito diferente, né? Se eu sou muito estressada, preocupada, ansiosa, cabecinha redonda, né? Que nem a minha, que nem da Fê, então eu preciso dar uma controlada nisso. Então eu vou utilizar o hortelã-pimenta para eu conseguir pensar melhor, para eu conseguir raciocinar melhor, para eu conseguir respirar melhor, tá? A maior arma que vocês têm para controlar o sistema nervoso de vocês é a respiração, tá? E o óleo essencial de hortelã-pimenta vai estimular a respiração. E aí você vai utilizar também, né? Copaíba, lavanda, hortelã-pimenta para dor. Agora, se o teu perfil é, né, de uma mulher que tá muito no mundo masculino, né? É uma mulher que bate com a mão esquerda, de polaridade canhota, né? Que assume todas as responsabilidades em casa.
que, por exemplo, teve um pai muito... Daqui a pouco foi um pai ausente, ou um pai que judiou muito da mãe, que você sempre aprendeu que ser mulher é perigoso e que homem não presta, e que você tem a necessidade de proteger as pessoas, de proteger a tua mãe, de proteger todo mundo, assumindo esse papel masculino, né, de protetor. Então, você precisa trabalhar olhos que vão equilibrar, então, o feminino. Então, se eu quero estimular o feminino, gurias, então eu posso trabalhar, por exemplo, com o óleo essencial do gerânio, vai estimular, é um óleo bem feminino. O coentro também vai estimular. Óleos essenciais de flores, tá? Assim como ter flores no teu ambiente, usar roupas vermelhas, rosa, acessórios vermelhos, isso vai estimular, as cores, assim como os aromas, eles impactam bastante essas questões femininas, tá? Então o gerânio, todos os modelos de gerânio, eles vão te ajudar, ele vai te estimular, né, com as questões do feminino. Gurias, então essa foi a nossa live sobre óleos essenciais, né? Você pode utilizar os óleos essenciais, então, aromaticamente, então, para trabalhar as emoções, para trabalhar o sistema límbico, né? Isso vai impactar na saúde do teu corpo também. Você pode utilizar os óleos essenciais na ingestão, e aí muito cuidado na ingestão. Você pode utilizar os óleos essenciais também topicamente, tanto para dor, né? Dor de cabeça, para as questões de energia, né? No caso lá da Vanessa que falou sobre a labirintite, utilizar na coluna, né, para estimular. Pode utilizar para cólica também, né? E se você gostou da live, se você achou essa live legal, então faça um print da live, compartilha no teu story, me marca, né? Envia a live para as tuas amigas, né? Eu ensinei muito aqui, então, na verdade, só ensinei, né, sobre como, por quê, quando, de que forma utilizar os óleos essenciais para o teu bem-estar e para a tua saúde.